Amém, amados. Gente, boa noite. Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Que bom que você está aqui hoje. Deixa eu compartilhar com você uma palavra aqui. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Deixa eu te ensinar algo aqui muito importante. Você sabe que às vezes a gente está na igreja e às vezes a gente não sabe diferenciar provação de tentação. Às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, e eu vou mostrar para você que não. Existe uma diferença entre tentação e provação. Para que quando você estiver enfrentando isso, você consiga discernir. Muito embora existam momentos que estamos sendo tentados e provados ao mesmo tempo. E aí é a hora que quando você entende as duas vertentes, você percebe o que está acontecendo na tua vida. E aí você sabe o que você tem que fazer. Bom, no livro de Tiago vai falar sobre a tentação. E diz assim, capítulo 1, verso 12, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aí ele explica uma coisa interessante, verso 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém, Deus faz o quê? A ninguém Deus tenta. Então vamos entender aqui. O apóstolo Tiago, ele fala que é até bom a gente passar por esse processo de tentações. Ele fala que quando a gente passar por isso, nós vamos ser aprovados. Então, o que seria a tentação? A tentação é um convite para o pecado. Por isso, Tiago ele diz assim: Deus não tenta ninguém, porque não é Deus que te convida a pecar. Você consegue entender? Quem é que te convida a pecar, pessoal? O diabo. Por isso, Tiago faz questão de dizer: Deus não tenta ninguém com o mal. Deus ele não é tentado pelo mal, ele não faz isso. Quem quer nos fazer pecar é o diabo. Então a tentação, aprenda isso, é um convite para você fazer coisa errada. E quando você entra na tentação, alguns sentimentos aqui dentro começam a mudar, e aí é a hora que você percebe que você está sendo tentado. Por quê? Porque aí Tiago explica o seguinte, verso 14. Mas cada um é tentado quando é o que, pessoal? Atraído. Então olha aqui para mim. Então você vê que a tentação, quando ela vem sobre a vida de um homem, ela faz o homem ser atraído por aquilo. A pessoa tem vontade de fazer coisa errada. Isso é tentação. Você está compreendendo sim ou não? Pastor, me deu uma vontade de dar um soco na cara dele, pastor. Tentação. Pastor, mas voltou pouco, pastor. Pastor, me deu vontade de fazer besteira, pastor. Pois é, tentação. Era um convite para o pecado? Era. Então, para você fazer isso, para você ceder à tentação, você precisa ser atraído. O diabo precisa tirar você da sua zona de segurança e levá-lo para o campo onde você se sente vulnerável e atraído a fazer o que é errado, aonde você está disposto a até perder tudo, arriscar tudo por causa daquilo. Isso a gente chama de tentação, e isso Deus não faz na vida de uma pessoa. Você está compreendendo sim ou não? Deus não faz isso.
Então, aqui Tiago está explicando através do Espírito Santo. A ideia do diabo primeiro é te atrair, fazer você ter vontade de fazer coisa errada. Aí isso significa que você está sendo envolvido por uma tentação. Aí não é só isso, mas cada um é tentado quando, primeiro, atraído, ou seja, eu tenho vontade de fazer coisa errada, e aí depois, e engodado pela sua própria concupiscência. O que significa a palavra engodado? A palavra engodado vem de engodo. A palavra engodo significa iludido por falsas expectativas. Ou seja, você achou que ia dar certo e deu errado. Você achou que seria algo bom e de repente o tiro sai pela culatra. Você consegue entender? Geralmente quando a gente peca é assim. Geralmente quando a gente faz coisa errada é assim. Na hora que você está fazendo a coisa errada, você até acha bom, gostoso, está bom, bacana, mas depois que o efeito do pecado passa, você põe a mão na cabeça e fala: gente do céu, o que eu fiz? O que eu fiz? Deus do céu, onde eu estava com a cabeça? Você entende sim ou não? Porque você foi iludido. A palavra engodo é iludido com falsas expectativas. Falsas expectativas. Então o diabo tenta apresentar para você que vai dar tudo certo, que é tranquilo, depois você pede perdão e Deus te perdoa, você recomeça a vida, é tudo tranquilo. Só que depois que isso acontece, você vê uma dificuldade tão grande até para encarar Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, de você fazer algo que você teve tanta vergonha que até para orar você sente dificuldade. Você falou: pastor, até para orar, porque eu sabia que Deus me conhece. Não adianta eu tentar inventar uma mentira aqui não, porque Ele sonda. Como é que eu vou encarar Deus? Como é que eu vou falar para Ele que eu não queria fazer? Então essa vergonha é quando a sua ficha cai e você percebe que todas aquelas propostas que o diabo fez para você cair na tentação, de repente você percebe: rapaz, eu caí no conto do vigário, eu fui enganado. Pensei que eu ia ser beneficiado fazendo isso, mas acabei me prejudicando. Achei que se eu mentisse aqui eu iria me safar dessa situação, mas foi piorando mais a coisa. E descobriram. E agora todo mundo sabe que eu fiz isso. Então, ou seja, a tentação não pode vir de Deus. A tentação não. A tentação é esse convite do diabo para fazer você pecar. E para tanto, ele atrai você, ele quer que suscite no teu coração a vontade de fazer a coisa errada. Ele cria situações para você falar: rapaz, se continuar assim eu vou fazer besteira. Rapaz, se for assim eu não aguento. O diabo trabalha assim. Ele trabalha assim, te irritando. Algumas pessoas, a tentação para ela é a irritação. O diabo vai usando um e usa o outro só para te irritar, até tu sair do espírito. E quando você falou besteira, você infelizmente agiu de uma maneira que não era para agir. Você fala: poxa, não precisava tanto. É a tentação. Você até pensou que agindo daquela forma ia dar certo, mas não deu, a coisa piorou. Então o diabo, ele atrai, ele traz o engodo. E é interessante ressaltar, porque o texto sagrado diz assim, mas cada um é tentado quando primeiro atraído e engodado, agora presta atenção, iludido pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência é o desejo desenfreado. Agora é interessante porque o texto sagrado diz: cada um vai ser tentado pela sua própria concupiscência. Às vezes a concupiscência, o desejo desenfreado de um, não é o mesmo do outro. Tem gente que é doido por dinheiro. Por dinheiro, irmão, faz coisas absurdas. Tem gente que mata a mãe, mata o pai, mata o marido, para poder ficar com dinheiro. Quem já viu o caso assim?
Eu já vi filho matar o pai para poder ficar com a herança. A concupiscência dele é essa. Outros não podem ver mulher, outros não podem ver homem. Cada um tem a sua concupiscência. Outros são as drogas, outros é a corrupção, outros são a amizade. O diabo sabe qual é o seu ponto, que você está mais vulnerável, e é em cima disso que ele vai começar a lhe tentar. Então cada um é diferente do outro. Nem sempre é a mesma tentação que derruba um, derruba o outro. Você consegue entender isso ou não? Algumas pessoas lutam e querem ter poder nas mãos. E quando ela tem poder, ela pisa. Tem gente que não pode ser patrão, porque ele pisa nos outros. Ele maltrata os outros. Você que é patrão, trate o seu funcionário como você gostaria de ser tratado. Trate o seu funcionário como você gostaria de ser tratado, antes que Deus te remova dessa posição. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. A gente não é bobo. A gente vai tratar como gostaríamos de ser tratado. É esse o ponto de partida, é isso que nós aprendemos com a palavra do nosso Deus. Porque nós lembramos que há um juiz, há um Deus que julga todas as coisas, há um Deus que julga o empregado, mas também vai julgar o empregador. Ninguém se isenta. Então por isso você tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Então algumas pessoas é o poder, é a força nas mãos, é a autoridade. Isso muda a cabeça de algumas pessoas e faz com que ela acredite que ele não erre. Ele não falha, porque ele é o cara que está lá no topo. Então ele não erra. Muito pelo contrário. Somos seres humanos e podemos pecar. Mas o diabo sabe, para me derrubar ele eu preciso dar poder, porque quando ele tem poder ele fica orgulhoso. Ele fica prepotente. Ele não ouve mais ninguém. Ele se torna teimoso, é só dar poder para ele, pronto, ele fica teimoso, e aí é a minha hora de derrubar ele. Você está entendendo onde é? Então cada um, o diabo trabalha de um jeito. E aí, diz o texto, verso 15, e depois dessas três coisas, dessas duas coisas, primeira pessoa foi atraída, ou seja, surgiu vontade de pecar, aí alimentou-se com um engodo, que é a falsa esperança, acha que vai dar certo, da sua própria concupiscência. Depois disso, havendo a concupiscência concebido, quer dizer, agora você já está desenfreado, já está decidido a fazer a coisa, dá a luz ao pecado. E aí, e o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Deixa eu explicar uma outra coisa importante para você. O fato de você ser tentado não significa que você pecou. A morte, o resultado, só vem depois do pecado. O prejuízo só vem depois que você pecou. Enquanto você está passando por um período de tentação, o diabo não tem força contra a tua vida para te destruir. A força existe, a brecha existe, a porta se abre quando você peca. Você está entendendo? Vamos supor que a pessoa está passando um momento difícil no casamento. O diabo cria situações na família, dentro do casamento, para que o casal brigue muito, se torne uma situação insustentável. E ao mesmo tempo que o diabo criou toda essa picuinha aqui, ele está colocando uma terceira pessoa lá. E essa terceira pessoa vai lá e fala para a mulher: rapaz, você é tão linda, você é tão especial, uma pessoa assim como você tem que ser valorizada. Pronto, aquilo já mexeu com a mulher. Rapaz, mesmo, deveria ser valorizado. Pois é, pena que eu não achei uma mulher que nem você. Pronto, aquilo já começa. Enquanto está acontecendo essa tentação, a pessoa não pecou, o diabo não tem força para destruir a pessoa. Quando o pecado entra, é que a porta foi aberta. É mais ou menos assim. É como se o ladrão quisesse entrar na tua casa e está tudo trancado, mas ele do lado de fora começa a falar: ó,
Boa tarde, boa noite. Rapaz, eu queria falar com o dono da casa. Sou eu, pois não. Então eu queria fazer uma pesquisa. Só que eu queria poder olhar para a senhora. Não, moço, não vou abrir a porta não. E ele começa naquela lábia até que você destrava uma porta, dá uma olhadinha de ladinho, se tem aquelas brechas naquelas portas mais antigas que dá para você abrir assim para dar uma ventilada. Aí você abre ali só para olhar a pessoa. Ô dona, deixa eu entrar, não sou um ladrão não, calma. Eu só quero fazer a pesquisa. Eu queria poder olhar nos olhos da senhora. Não, daqui tá bom, mas aí a conversa é tão boa que a pessoa acaba cedendo. E quando ela abre a porta que ele entra, meu amado, acabou. Deixa eu te contar uma situação hilária que aconteceu. Lá em Timon, quando eu era pastor lá, eu lembro que estava uma onda de um pessoal falar que é da água de Timon. Aqui é o Saai, não é assim? Aqui é o Saai, lá é águas de Timon. E estava a onda da galera falar que era da água de Timon e entrava dentro das casas para ver os hidrômetros e acabava assaltando as pessoas. Aí o cara bateu lá na minha porta. Ô meu senhor, tudo bem? Tudo bem. Eu sou da Águas de Timon, queria poder acessar aí para dar uma olhada no hidrômetro. Eu não sei o que dá na cabeça da pessoa de colocar o hidrômetro dentro de casa. Tem que se colocar do lado de fora, porque senão a pessoa vai ter acesso lá dentro. O registro você coloca do lado de dentro, mas o relógio do lado de fora. Mas enfim, a casa que eu estava morando, o relógio era do lado de dentro, o hidrômetro. Rapaz, eu queria poder acessar, dar uma olhada no seu hidrômetro. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de espada. E eu tenho uma espada desse tamanho. Não é uma espada de verdade, de matar, de cortar, não. É só de enfeite. Desse tamanho. E aí na hora que esse rapaz falou assim, não, eu posso entrar? Eu falei, tá, beleza. Peguei a espada, coloquei bem assim nas costas. Abri a porta. Pois não, senhor, pode entrar. Aí o rapaz entrou, foi lá no canto, aí eu coloquei a espada assim do lado. Aí na hora que ele olhou lá o hidrômetro que ele virou, tá tudo ok. Ele, moço, pelo amor de Deus, o que o senhor vai fazer com essa espada comigo? Eu falei, calma, é porque tem um pessoalzinho que está entrando nas casas, estão querendo roubar. E a gente não é bobo, está aqui a espada. É lógico que eu não ia matar ele nem nada, não vou ferir alguém, mas é só para mostrar para ele que a gente estava preparado. Eu sou um pastor, não vou matar ninguém, pelo amor de Deus. Não vou ferir ninguém, essa não é a ideia. Mas eu vou mostrar também que eu estou disposto a defender minha casa, minha família. Não vou deixar ele fazer nada com a minha família. Então, aonde eu quero chegar com isso? Às vezes a tentação é desse jeito. É como se o diabo estivesse do lado de fora, tentando acessar você do lado de dentro. Então, quando você comete o pecado, é porque o diabo entrou. Deu para entender? Quando você cai no pecado, fez o que é errado, o diabo entrou. Agora está consumado o pecado e agora gera morte, gera prejuízo. Isso custa muito. E o salário do pecado é a morte. Deu para entender a tentação até aqui? No livro de Salmos, fala um pouquinho sobre a tentação, sobre a provação agora. Vamos lá. Salmos 66. Vai falar um pouco sobre a provação. Você conseguiu achar? Salmo 66, o verso de número 8, diz assim: bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Quer dizer, Deus não quer que a gente tropece, que a gente escorregue. Deus não quer isso. É Ele que nos sustenta. Aí, para Ele nos sustentar, o que Ele faz? Verso 10: pois Tu, ó Deus, o que fez conosco? Nos provaste
tu nos afinaste como se afina a prata. Olha aqui para mim. A prova, ela vem de Deus. A tentação, não. Mas a prova, ela vem de Deus. São situações que Deus permite acontecer na nossa vida. E antes de você ser passado pela prova, Ele te dá toda a instrução para que você ponha em prática tudo que você aprendeu. Porventura não é assim na escola, na sala de aula? Porventura a professora aplica a primeira prova e depois explica a matéria? É assim, pessoal? Não é o contrário? Explica a primeira matéria e depois fala, olha, semana que vem é prova. Se eu fosse vocês, eu estudaria. Ela ainda avisa. Eu não sei se você já teve um professor assim, que do nada chegava na sala de aula e falava, prova surpresa. Teve algum professor assim? Tem uns professores que é abençoado, né? Pega você na hora do pulo. Se você não estudou, meu amigo, ali a pessoa fica agoniada. Só que o nosso Deus, Ele sempre nos prepara. A prova é um teste de fé. É onde nós colocamos em prática tudo que nós aprendemos. Para quê? Para sermos aprovados também. Perceba que lá no texto de Tiago, também a tentação vai nos fazer ser aprovados, se não cairmos nela. E a prova também. A prova é para testar a nossa fé, testar o conhecimento que nós recebemos de Deus, as instruções, e isso também nos aprovará. Isso também nos fará pessoas melhores. E depois que uma pessoa sai da prova, ela já sai mais confiante. Porque ela entendeu, não, eu aprendi, eu pus em prática. Minha filha está passando por um período de prova na escola. Aí quando eu vou pegar ela na escola, eu pergunto para ela, e aí filha, como é que foi a prova? Ela, papai, foi fácil. Eu sabia tudo. Eu falei, sabe por quê? Porque tu estudou. Um dia antes, mamãe estava lá com você estudando, relembrando a matéria, e isso fez com que a sua memória relembrasse tudo que você aprendeu na sala de aula. Por isso foi fácil. Eu falei, se você não tivesse estudado, você teria dificuldades de lembrar tudo que você aprendeu. Você consegue entender isso ou não? A prova é diferente da tentação nesse sentido. Porque a tentação vem do diabo. É um convite para pecar. A prova não. É para pôr em prática tudo que eu já aprendi da parte de Deus. E tem situação, irmão, que era para a gente já ter vencido. Tem situação que Deus permitiu você passar, que já era para você ter vencido, mas você está sendo reprovado. E o que acontece quando um aluno é reprovado? Se o professor tiver misericórdia, ele vai dar uma chance para o aluno para fazer uma repescagem. Vou lhe dar mais uma chance, você vai fazer uma outra prova. Uma prova de recuperação. Tem isso aqui também? Prova de recuperação? Quando o professor é bom, ele ainda lhe dá uma chance de você, de novo, estar diante daquela prova, daquelas questões, para que você novamente tente acertar, pondo em prática tudo que você aprendeu. E não é assim com Deus também. Irmão, tem luta, irmão, que se você tivesse prestado atenção no que está sendo falado, você já saberia o que teria que fazer. Tem gente que está perdido em meio às situações da vida, porque não prestou atenção. Achou que aquilo que o pastor estava pregando não era relevante, não era tão importante assim. Achou que não tinha nada a ver com a situação que você estava passando. Mas de repente, com a prova que você está enfrentando, você fala, poxa, o que eu faço agora, meu Deus? Aí entra um desespero e sai pedindo oração para todo mundo. Irmão, tem guerra que era para você vencer tranquilo. Chega um tempo que a gente já não vai mais pedir oração para as pessoas mais. A gente já consegue resolver as coisas, porque Deus já nos instruiu. A ideia de Deus não é que você passe uma vida inteira, todo tempo pedindo oração para os outros, todo tempo. Não, Deus quer que você aprenda. E com a medida que você aprendeu, você fala, não, agora eu já sei estudar. Hoje, por exemplo, minha filha tem 7 anos. Eu e minha esposa temos que estudar com ela. Mas haverá um tempo que não vai ser eu que vou estudar com ela. Por exemplo, tem gente que fez faculdade
é formado, você não senta com a sua mãe para sua mãe te ensinar a matéria. Ou senta. Geralmente a mãe fala: minha filha, esse negócio que você está estudando aí, eu não sei nem para onde vai. Isso é uma faculdade, um ensino superior. Sua mãe só fez o ensino médio, só fez o ensino fundamental. Existem mães que não puderam nem poder estudar, porque tiveram que trabalhar muito cedo. Como é que a mãe vai sentar para estudar com o filho, que agora está fazendo faculdade? Você consegue entender? Então, ou seja, chega um momento que o pai que auxilia o filho na hora de estudar é deixado de canto, e o filho tem que começar a desenvolver o seu estudo. E a mesma coisa é quando você vai crescendo na fé. No começo é normal você, toda coisa que acontecer: ô pastor, ora aí, pastor, eita pastor, ora aí de novo, pastor, acorda de madrugada, liga para o pastor, o bicho está pegando aqui. Mas à medida que você vai crescendo na fé, você vai começando a usar a tua fé, você fala: não, deixa comigo aqui, eu vou orar. Irmão, eu lembro como se fosse a primeira vez, me lembro como se fosse hoje. Irmão, nós estávamos sentados na sala, todo mundo assistindo televisão, meu tio morava em casa na época. Irmão, do nada meu tio manifestou com um demônio, irmão. A gente estava assistindo televisão, todo mundo tranquilinho, do nada o homem baixa a cabeça e começa a gargalhar. Eu falei: ele está rindo do quê? Que foi, tio, que você está rindo? Não é o seu tio, não. Eu falei: gente do céu. E aí eu lembrei como é que o pastor fazia na igreja. Eu falei: rapaz, é assim que acontece lá na igreja. Eu não liguei para o pastor: pastor, corre aqui que o bicho manifestou aqui. Ah, meu Deus do céu. Eu falei: eu vou fazer o que eu aprendi. Aquilo era uma prova. Será que eu tinha aprendido mesmo? E eu botei a mãozona na cabeça dele e falei: Jesus, é agora, me ajuda aqui, Senhor. Eu não sei nem para onde vai esse negócio, só sei que tem que mandar embora em nome de Jesus. A única coisa que eu entendi é que o nome de Jesus tem poder para expulsar essas coisas. É o que eu sei. Botei a mão na cabeça e mandei o bicho embora. Meu tio voltou normal, todo assustado. O que aconteceu? Ou seja, à medida que você vai crescendo na fé, daqui a pouco você não pede mais oração para os outros. Só quando você passar uma prova que você não sabe mais lidar. É uma matéria mais avançada e aí você precisa de um tutor, de um ensinador para poder mostrar para você: não, isso aqui você tem que agir dessa forma. Pastor, essa prova aqui eu nunca passei, pastor, isso aqui eu nunca enfrentei um negócio desse tipo aqui. Como é que a gente age nessa situação aqui, pastor? Existem provas que você vai precisar da presença do pastor para te orientar. Não, meu irmão, é dessa forma que a gente faz. É desse jeito bem aqui, a Bíblia nos ensina dessa forma, faz assim que dá certo. Você está entendendo, sim ou não? A prova, ela nos faz crescer. Porque o que Deus está querendo de nós é que venhamos pôr em prática o que aprendemos. Se vamos obedecer a Ele ou não. Se vamos fazer o que Ele mandou e nos orientou ou não. Para você entender melhor, Deuteronômio capítulo 8. Aliás, segura o salmo aí, que tem um trecho aqui no salmo que eu quero voltar para ler com vocês daqui a pouquinho. Deixa aí o salmo perto, Deuteronômio capítulo 8. Você conhece essa passagem também. Conseguiram achar? Deuteronômio é fácil, é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 8, verso 1 diz assim. Olha a orientação de Deus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, mas para quê? Para os fazer, para praticar. Ensinamento de Deus tem que ser praticado, não pode achar bonito e decorar, não. Tem que pôr em prática. Mas para quê? Para que vivais e vos multipliqueis e entreis. Quer dizer, isso vai dar acesso a você ao quê? E possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Ou seja, aprender os mandamentos de Deus,
pôr em prática dá acesso para que você viva, tome posse daquilo que Deus tem para você. Então significa dizer que se você vem aqui, aprende as coisas e você não põe em prática, você não terá acesso ao que Deus tem para você. Pastor, mas aquela palavra foi tão poderosa. Pois é, se você não colocou no seu coração para obedecer aquilo, você não vai receber nada de Deus. Aqui Deus deixou bem claro: eu quero que você guarde todos os mandamentos, pratique, põe em prática todos eles. Para quê? Para que você viva e tomeis posse da terra prometida. Assim vocês conseguem entrar nela, senão, não. Aí Deus faz o pessoal lembrar de um episódio, olha só, verso 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou aonde, pessoal? Ó, no deserto, estes 40 anos. Mas para quê? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Pastor, mas aí está escrito tentar. Bom, aí eu fiz questão de estudar e olhei as outras traduções. Essa palavra em particular, a palavra certa seria provar. E eu vou ler as outras traduções e vou te provar isso, que em todas as outras está escrito provar. Vamos lá? Vou ler aqui com vocês as outras traduções. Ó, na King James diz assim: traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te. Aqui está provar, provação, pôr em prática o que você aprendeu. Não foi o verso primeiro? Guarda todos os mandamentos, para que você viva, para que você entre na terra. Então Deus está falando: eu esperava que vocês então fizessem isso, porque isso mostraria se vocês acessariam o que eu tenho para vocês ou não. Era uma prova, e eu estava esperando você pôr em prática. Aí diz o resto: a fim que exteriorizasse toda a intenção do seu coração, ou seja, você viesse expor o que está no teu coração, se estava decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. Isso na tradução King James. Mas vamos lá, vamos numa outra tradução. Na NVT, nova versão transformada, olha como é que está escrito aqui: lembre-se de que como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter. Ele estava provando o caráter do povo. Para quê? Para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Então na versão transformada diz isso. Vamos lá, outra tradução. Na nova tradução linguagem de hoje, diz aqui: lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto nesses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova. Mais uma vez, prova de novo. E aí, para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Na Bíblia Viva, vamos ver como é que está escrito. E diz aqui: lembre-se de que como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos, para humilhar-vos e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês. Você vê que todas as outras traduções, o texto é provar, dando a ideia de um teste, onde você precisaria colocar o conhecimento à prova. Não era maldade. O deserto não era para matar o povo. Deus não levou o povo para morrer no deserto. Não foi essa a intenção. Pastor, mas teve gente que morreu. Morreu porque não passou no teste. Mas a ideia de Deus não era essa. Morreu porque eles murmuraram, se levantaram contra Deus. Quer dizer, é uma outra situação. Eles causaram a morte. Mas a ideia de Deus não foi essa. Tem gente, irmão, que provoca a sua própria morte. Tem gente que cava a sua própria cova. Deus está estendendo a mão e a pessoa está cavando a cova. Não, não quero não, Deus. Rapaz, esse buraco que tu está cavando, tu vai cair nele. Não tem problema não, Deus, deixa eu aqui. E vai cavando buraco, desequilibra, cai dentro
do próprio buraco que cavou e não consegue sair de lá. A Bíblia Sagrada diz que Deus só queria que o povo colocasse à prova tudo que tinha aprendido. Deus queria sondar o coração deles. Agora volta lá para os Salmos, olha que coisa linda que acontece quando você passa na prova. Olha só, Salmo 66. O que acontece quando a gente passa a prova, pastor? Colocamos em prática o que Deus nos ensinou. E aqui o que acontece? Verso 10. Foi no 10 que nós paramos, não foi? Salmo 66, verso 10 diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, quer dizer, permitiu algumas situações acontecerem. Não foi o Senhor que criou as situações, o Senhor permitiu algumas situações. E aí, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas olha só o que acontece quando a gente é aprovado. Mas trouxeste-nos a um lugar do que, pessoal? De abundância. Quer dizer, passamos por uns maus bocados. O Senhor permitiu até certas coisas acontecerem. Não foi o Senhor que criou as coisas. Não foi o Senhor que criou certas situações. Mas o Senhor permitiu porque o Senhor já tinha nos ensinado. A prova, ela é aplicada quando o professor já ensinou tudo que tinha que ensinar. Por isso que a prova tem que chegar, para a gente ver se a gente aprendeu. Então o que Deus está falando, eu permiti certas coisas, porque eu já tinha ensinado vocês. E aí quando vocês foram aprovados, eu consegui levar vocês a um lugar de abundância. É quando o aluno passa de fato, passa de ano, aprovado, realmente conseguiu, aprendeu tudo que tinha que aprender, vai passar para a próxima fase agora, próxima série. E é assim que é na nossa vida. Existe uma nova fase que precisa ser inaugurada na nossa vida, mas enquanto nós não colocarmos tudo que a gente aprendeu em prática, não vai adiantar. Eu lembro de uma irmã que, uma vez eu atendendo ela, tudo que eu falar para ela, não, pastor, eu já sei. Falei, irmã, você tem que fazer dessa. Falei, não, pastor, eu sei disso também. Falei, irmã, você tem que jejuar assim. Não, isso eu também já sei. Eu falei, então por que a senhora não faz, caramba? Obedece então, põe em prática. Vai ficar na mão do inimigo para sempre, ué? Tem gente que sabe o que tem que fazer, só não faz. Vai ser reprovado. Não vai para esse lugar de abundância. Não vai alcançar coisas maiores da parte de Deus. Deu para entender sim ou não, queridos? Então, tentação é um convite para o pecado. E provação é onde eu preciso colocar em prática o que eu aprendi de Deus. Pode acontecer de muitas vezes essas duas coisas estarem juntas. Por exemplo, de repente, você está numa empresa e você tem diante de você um dinheiro que não é seu. Está diante de você. E de repente o diabo sopra no teu ouvido. Você está precisando do dinheiro. Esse dinheiro está dando sopa. Pega esse dinheiro. Quer dizer, além de ser uma tentação, também é uma provação. Por quê? Porque primeiro, você está sendo seduzido a pecar, fazer o que é errado, roubar. Além disso, isso também vai contra os princípios do que você aprendeu com Deus. Isso também acaba sendo uma prova. Você fala, não, eu tenho uma escolha. Ou eu ponho em prática o que eu aprendi de Deus ou não. Então tem horas que a tentação e a provação estão juntas. Tem horas que você percebe, isso aqui é só uma tentação mesmo. É só um convite para pecar. Tanto é que de repente me dá até vontade de fazer coisa errada. Tentação. Tem hora que não tem nada a ver. É uma situação que Deus até permitiu. Você não precisa ficar se perguntando por quê, por quê. Não. Deus permitiu. Olha para José. Olha para Jó. Olha para Jó. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus falou assim: você viu Satanás? Alguém como meu servo Jó? Homem sincero, temente a Deus, um homem que se desvia do mal. Irmão, qual é o pecado de Jó? O próprio Deus admirou ele. Falou, esse cara é de Deus, ele é meu.
E perceba lá no texto que o próprio diabo fala assim: ele só é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tocar nele para você ver. Ele vai blasfemar na cara do Senhor. E aí Deus permitiu, então pode tocar. Só não tire a vida dele. Então naquela ocasião não é porque Jó tinha um pecado. Aquilo foi uma permissão. E deixa eu te falar uma outra coisa. Para de achar que tu é Jó. Tem os crentes que acham que é Jó. Qualquer sofrimento, pastor, estou que nem Jó. Irmão, por acaso você perdeu todos os seus filhos num dia só? Você perdeu toda a sua finança num dia só? Ficou na miséria total num dia só? Então você não é Jó. Tem gente que gosta de se equiparar. Eu estou que nem Jó, pastor. Você sabe o que é sofrer o que Jó sofreu, irmão? Perder os filhos, perder todas as finanças e ainda ser acometido por uma enfermidade. De tal forma que ele pega um caco de telha para se coçar. E não tem cura. Então, ou seja, aquilo é um caso à parte. O diabo não tinha acesso a ele. Foi Deus que permitiu. E Jó não blasfemou. Jó não bateu de frente com Deus. A Bíblia Sagrada diz que depois que tudo isso aconteceu, ele dobra o joelho e adora. Lembra? Ele adorou. Então, onde eu quero chegar com essa mensagem para você? Você precisa ter discernimento do que é tentação e do que é provação. E do que é, às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. Para você saber lutar da maneira correta. Para não cair na lábia do inimigo e não acabar pecando. Ou, de repente, não conseguir vencer uma tribulação, uma provação, porque você não pôs em prática o que você aprendeu. Tem gente que o sofrimento ainda hoje permanece na vida dele, mesmo depois de tanto tempo, porque ele nunca pôs em prática o que aprendeu. Não entendeu que tinha que ter colocado em prática. Aprendeu que tinha que orar, aprendeu que tinha que se consagrar, nunca fez um jejum. Quantas vezes já expliquei sobre o jejum aqui, a pessoa nunca falou, eu vou jejuar. Nunca pôs em prática. E aí a pessoa se pergunta, por que Deus não me abençoa? Porque você não tem colocado em prática o que você tem aprendido. Não tem como passar de fase. Não tem. Você consegue entender sim ou não? Hoje, quando você orar, fala para Deus, Deus me dá discernimento. Porque de repente é só uma aflição que eu estou enfrentando. E se eu usar o nome de Jesus, eu acabo com esse negócio já. Se eu repreender esse negócio, eu acabo com a festa do diabo. Acabou. Pastor, sinto que tem algo amarrando na minha vida. Se você está na presença, meu amado, repreenda esse negócio, manda esse bicho embora, acabou. Lembra de Jesus? Lá na hora daquela tempestade, que ele está à popa do barco dormindo, ele esperava uma atitude dos discípulos. Ele esperava. Irmão, e nenhum professor espera uma atitude dos seus alunos se ele não ensinou. Se ele não mostrou como é que é. E ele, tanto é que ele diz, até quando eu vou estar com vocês, irmãos? Até quando eu vou estar aqui para resolver esses problemas? Era para vocês fazerem desse jeito aqui que eu estou fazendo. Repreenda a tempestade. E tem gente que está enfrentando tempestade e não repreende. Não manda embora. Se você usar a fé, Deus vai aquietar esse vento. É só colocar em prática o que você aprendeu. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu tenho para você da parte do Espírito Santo. Vamos orar? Se coloque de pé. Deus quer levar você para um lugar de abundância. Não foi o que a gente leu aí agora? O último verso do Salmo 66, verso de número 12. Deus quer nos levar a um lugar de abundância. Depois que essa prova passar, você vai ver uma grande vitória, meu amado. Algo grande da parte de Deus vai acontecer. Põe em prática. Isto é a tentação, pastor. Não ceda. Não se entregue. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por essa palavra que o Senhor nos concede hoje.
E a nossa oração aqui é para que o Senhor nos dê discernimento. Tem pessoas que acham, meu Pai, que tanto a tentação quanto a prova é tudo uma coisa só. Dá para a gente entender a diferença dos dois. E dá para entender também quando estamos passando pelos dois também. Tem horas que a tentação e a provação estão juntas. Meu Deus, nos dê o discernimento. Se é provação, nos ajuda a pôr em prática o que aprendemos. Nos faça lembrar de tudo quanto ouvimos do Senhor. Se é uma tentação, um convite para pecar, nos ajude a resistir o mal e dizer não na cara do diabo, para permanecermos na tua presença. Ah, Jesus, nos ajude. Essas pessoas estão orando, essas pessoas estão clamando agora, estão dizendo: Deus, eu não quero mais ficar com a vida paralisada, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Tem pessoas aqui que precisam tão somente repreender essa tempestade e esse demônio vai cair por terra. Tem gente que já percebeu que tem algo anormal e você não colocou em prática o que você aprendeu ainda. Você não repreendeu, não fez uma oração mandando o mal embora. Por isso o diabo está crescendo. É hora de pôr em prática o que aprendeu. Meu Deus, e quando houver pessoas agindo da maneira correta, eu te peço, manifesta a tua força, confirma a sua palavra na vida dessas pessoas, confirma o teu livramento, confirma as portas abertas, faz um milagre, como o Senhor disse na tua palavra, nos leve a esse lugar de abundância. O Senhor nos provou para isso, para nos levar a um lugar de abundância, para saber o que estava no nosso coração, se obedeceríamos a Ti ou não, se colocaríamos em prática o que aprendemos ou não. E hoje nós estamos aqui para dizer: eu vou colocar em prática, eu vou obedecer o que o meu Deus me diz, eu vou dizer não ao mal. Então, assim sendo, nos ajuda, Pai. Estenda a Tua graça sobre nós, e toda a anormalidade seja quebrada, e toda a tempestade que se levantou seja dissipada agora. Aonde houver um espírito, meu Pai, que se levantou contra esta pessoa, meu Deus, nós repreendemos agora. É uma obra maligna, é um feitiço que veio contra esta pessoa, ou até mesmo essa pessoa está enfrentando a tentação. O diabo está tentando derrubar essa pessoa, o inimigo tem tentado colocar laços, embaraços, mas ele não vai. Meu Deus, vem com o teu poder agora para destruir esta maldição, para quebrar essa obra. Essa pessoa está dizendo: eu não quero mais viver uma vida de pecado. Essa pessoa está dizendo: eu não quero mais cair no laço, eu não quero mais cair e ficar prostrada. Não, eu quero é me levantar. Por isso o poder de Deus entra em ação agora, vem nos resguardando agora, vem nos iluminando agora, Pai, vem quebrando cadeias, vem quebrando grilhões agora. Sim, Espírito Santo, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua força. Se é uma tempestade, se é uma provação, nós colocamos em prática a Tua palavra. Sim, colocamos a ordem agora diante do mal e dissemos: fora, saia, pega o que é seu e desapareça, em nome de Jesus. E se é uma tentação, nós dizemos não. Nós preferimos ficar com Deus, nós escolhemos o Senhor acima de todas as coisas. Então vem com o teu poder, Pai, e abençoe o teu povo, dando discernimento a cada uma dessas pessoas, Pai, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Aleluia.